Olá, eu venho agora falar sobre o tema da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, algo que previamente era conhecido como insuficiência cardíaca diastólica. E a propósito de um trabalho publicado recentemente, vou tentar abordar se esta patologia será um mito ou será realmente realidade. O trabalho que eu venho apresentar é um trabalho publicado a 14 de outubro de 2021 no New England, o estudo Emperor Preserved, que analisou o uso de empaglifosina nos doentes com insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção preservada. Trata-se de um ensaio clínico duplamente cego, randomizado prospectivo, em que 5.988 doentes com insuficiência cardíaca clinicamente em classe 2 a 4 e uma fração de ejeção superior a 40% foram divididos em dois grupos, ambos receberam o tratamento habitual e um dos grupos recebeu placebo e o outro grupo recebeu empaglifosina 10 mg por dia. E foram avaliar um resultado primário que consistia na composição de dois eventos possíveis: morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Após uma mediana de 26,2 meses, ou seja, superior a 2 anos, este evento primário ocorreu em 13,8% dos indivíduos no grupo da empaglifosina e 17,1% dos indivíduos no grupo do placebo, o que corresponde, como se vê na tabela de cima, a um resultado estatisticamente significativo com uma redução absoluta de 3,3% nos eventos e uma redução relativa de 21%. Esta redução é à custa da redução da hospitalização por insuficiência cardíaca, que se reduziu de 11,8% para 8,6%, uma redução relativa de 29%, uma redução absoluta de 3,2%, estatisticamente significativa, enquanto a redução da morte cardiovascular, que foi de 8,2% para 7,3%, uma redução de 0,9%, que não foi estatisticamente significativa, já que o intervalo de confiança ultrapassa a unidade. E foi isto, basicamente, que os autores disseram na discussão e nas conclusões, e se eu fosse apresentar aqui só este trabalho, teria acabado a minha apresentação. No entanto, o diabo está nos detalhes, e está nos detalhes quer deste trabalho, quer de todo este tema que ele aborda. E isto temos que avaliar através da história. Porque tudo isto começou há 400 anos. Quando há 400 anos, em 1628, William Harvey descreveu a circulação, ele disse que o movimento intrínseco do coração não está na diástole, mas sim na sístole. E não é na diástole que o coração se torna firme e tenso, mas na sístole, porque só nela ele se move e fica vigoroso. E, a partir daqui, durante 350 anos, nós só ligámos à sístole, só falámos de sístole e só estudámos a sístole. Até que, nos anos 50 e 60 do século passado, foram descritas três patologias, a fibrose miocárdica, a cardiomiopatia restritiva e a cardiomiopatia hipertrófica, que eram situações em que havia disfunção cardíaca à custa da disfunção na diástole, em doentes que tinham sístolos normais. E se descobriu então que existia disfunção diastólica que dava disfunção cardíaca. Nos anos 70 e 80 foi progressivamente melhor descrita, estudada e encontrou-se disfunção diastólica noutras situações também, e depois nos anos 90 e no século XXI foram feitos vários documentos de consenso que abordam, quer especificamente a insuficiência cardíaca diastólica, quer no caso geral da insuficiência cardíaca, abordam também a insuficiência cardíaca diastólica em alguns capítulos particulares. Começando com os três documentos de consenso especificamente sobre a insuficiência cardíaca diastólica de 98, de 2007 e de 2019, queria aqui chamar a atenção para o nome destes trabalhos. O primeiro chama-se Como Diagnosticar Insuficiência Cardíaca Diastólica, o segundo, de 2007, já se chama Como Diagnosticar Insuficiência Cardíaca Diastólica, um documento de consenso no diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, já está a mudar a denominação, e o último, 2019, já não fala de insuficiência cardíaca diastólica, fala logo como diagnosticar insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Efetivamente, como diagnosticamos esta entidade? No artigo de 98 diz que são precisas três coisas: sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, a presença de uma fração de ejeção normal ou só ligeiramente anormal e a presença de evidência de disfunção diastólica. O documento de 2007 diz a mesma coisa. No 1, sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca. No 2, uma função sistólica normal ou ligeiramente anormal do ventrículo esquerdo. E no 3, evidência de disfunção diastólica.
O artigo de 2019 já propõe uma abordagem diagnóstica através de uma árvore de algoritmo diagnóstico, com vários passos. O primeiro passo, o passo P, pré-teste, é um passo que inclui uma avaliação global do doente para ver se o quadro clínico é suscetível ou compatível com esta patologia. E se assim for, passamos para o passo 2, o passo E, porque se baseia num ecocardiograma mais detalhado e através de vários parâmetros desse ecocardiograma e dos péptidos natriuréticos é feito um score e dependendo desse valor confirma-se o diagnóstico ou este exclui-se ou há uma área de incerteza que obriga ao terceiro passo, que é o passo de estudos funcionais, o F1, estudos funcionais quer não invasivos, quer, se necessário, invasivos e aí se confirma ou se exclui o diagnóstico. O passo último, o quarto, o F2, é para procurar a etiologia final. Este algoritmo também está descrito desta forma em árvore, começando no doente dispneico, em que será que excluir outras causas cardíacas ou não cardíacas, depois da avaliação inicial e depois passando para a segunda fase o tal score, que se for baixo exclui e temos que procurar outras causas cardíacas ou não cardíacas para o quadro clínico do doente, se for alto confirma o diagnóstico, se for intermédio obriga a testes funcionais, quer invasivos, quer não invasivos. Esta é a representação do score do segundo passo, que tem parâmetros, quer dos péptidos natriuréticos, quer de vários parâmetros ecocardiográficos, que podem ser critérios major ou minor, que vai dar uma pontuação, e se essa pontuação for igual ou superior a 5, está confirmado o diagnóstico, se for inferior a 2, está excluído o diagnóstico, e se for entre 2 e 4, tem que se passar para a fase dos testes funcionais. Ou seja, no fundo, qualquer um destes documentos obriga para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, chame-se ela diastólica ou de fração de ejeção normal ou de fração de ejeção preservada, obriga a 3 coisas: sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, uma fração de ejeção superior a um determinado valor e evidência de disfunção diastólica. Mas, novamente, aqui o diabo está nos detalhes de cada um destes itens. E começando no primeiro item, que é os sinais e sintomas, toda a gente diz, e é consensual, que a insuficiência cardíaca mais não é do que um síndrome clínico, do que um conjunto de sinais e sintomas. Mas é preciso perguntar o que é que sinais e sintomas estão incluídos neste síndrome, por um lado, e por outro lado, qual é a precisão deste síndrome, qual é a sua fiabilidade, o seu valor de sensibilidade, de especificidade, de falsos positivos e de falsos negativos no reconhecimento desta patologia. Em relação aos sinais e sintomas, o trabalho de 98 e de 2007 falam de dispneia de esforço, de ortopneia, de sons de galope, de fervores de estase e de edema pulmonar e depois novamente de fervores de estase, edema pulmonar, edema tibiotársico, hepatomegália, dispneia de esforço e fadiga. As recomendações para a insuficiência cardíaca de 2012 dizem novamente que a insuficiência cardíaca é o síndrome clínico e falam dos sintomas típicos, como dispneia, edema tibiotársico e a fadiga, e alguns sinais, como a pressão venosa jugular aumentada, fervores de estase e um apex cardíaco lateralizado. As recomendações de 2016 dizem mais ou menos a mesma coisa e as de 2021 também dizem que é um síndrome clínico e fala de dispneia, edema tibiotársico, fadiga e de sinais como a pressão venosa jugular aumentada, fervores de estase e o edema periférico. E, portanto, do ponto de vista de quais são os sinais e sintomas que estão incluídos neste síndrome, fiz aqui um apanhado dos principais documentos que falam sobre estes sinais e sintomas. A questão é qual é a sua fiabilidade. Eu encontrei um trabalho de 1970 sobre o diagnóstico diferencial de insuficiência cardíaca, em que nesta altura este autor dizia que não há sinais ou sintomas específicos que sempre indiquem a presença de insuficiência cardíaca congestiva, porque, diz ele, a doença de outros órgãos pode ser confundida com doença cardíaca. E mais abaixo diz que é loucura, ou seja, it is folly, diagnosticar insuficiência cardíaca quando não há doença cardíaca. Eu achei esta frase muito interessante e hei de falar dela mais à frente. Em relação ainda à precisão do quadro clínico de insuficiência cardíaca, o artigo de 2007 fala que a dispneia é especialmente difícil de interpretar nos idosos e nos obesos, que representam uma larga proporção da população da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, como eles se referiam a este tema neste artigo. E no artigo 2019 diz que a dispneia de esforço é altamente sensível para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas tem uma especificidade somente de 50%. Ou seja, metade das pessoas que referem dispneia de esforço têm insuficiência cardíaca, mas a outra metade não tem insuficiência cardíaca e tem outras doenças que causam estas queixas. Dizem que a ortopneia é específico, mas é insensível
e, portanto, reparem que naquele algoritmo em que eles começam com o doente dispneico, a primeira coisa a fazer no doente dispneico é começar por excluir outras causas cardíacas ou não cardíacas. E, efetivamente, as recomendações da insuficiência cardíaca de 2012, para além de dizerem que os sintomas são não discriminativos e de valor diagnóstico limitado, e que diz que a retenção hidrossalina pode ser resolvida com diuréticos e, portanto, o doente pode ter insuficiência cardíaca e não ter retenção hidrossalina e, portanto, ser pouco sensível, também dizem, o que é mais interessante e em baixo, que o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é mais difícil que o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porque é um diagnóstico de exclusão. É obrigatório excluir causas não cardíacas para os sintomas dos doentes. Ou seja, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é um diagnóstico de exclusão. Dizem também, no mesmo documento, que muitos dos sintomas de insuficiência cardíaca são não específicos e não ajudam a discriminar entre insuficiência cardíaca e outros problemas, e o edema periférico, que atrás diziam que era pouco sensível, dizem aqui que é pouco específico, porque tem outras causas e é particularmente não específico. E dizem em baixo que os sintomas e sinais desta patologia são particularmente difíceis de interpretar e de identificar nos doentes obesos e nos doentes idosos, como já dizia o documento prévio, mas também nos doentes com doença pulmonar crónica. As recomendações de 2016 dizem novamente que os sintomas são não específicos, dizem que os sinais são mais específicos, mas difíceis de identificar e pouco reprodutíveis entre o observador, e diz novamente que estes sinais e sintomas são difíceis de identificar e interpretar nos indivíduos obesos, nos idosos e nos com doença pulmonar crónica. As recomendações deste ano, 2021, mantêm a mesma coisa, que os doentes com doença não cardiovascular, como anemia, doença pulmonar, doença renal, doença tiroideia ou doença hepática, podem ter sintomas e sinais muito similares aos dos doentes com insuficiência cardíaca e, portanto, os sintomas e sinais não têm a precisão suficiente para ser usados sozinhos para fazer o diagnóstico. E há um documento de 2016 específico sobre o diagnóstico diferencial da insuficiência cardíaca diastólica, em que diferencia os doentes em doentes agudos que se apresentam no serviço de urgência e os doentes crónicos que se apresentam na consulta. Diz que os doentes que se apresentam na consulta com dispneia ou intolerância ao exercício, obesidade e o descondicionamento físico têm que ser incluídos no diagnóstico diferencial e que nos doentes que se apresentam no serviço de urgência podem ter outras causas cardíacas que não insuficiência cardíaca, podem ter causas respiratórias e excesso de fluido de causa não cardíaca. No caso das doenças respiratórias e do lado direito, dizem especificamente que há uma grande sobreposição entre a hipertensão pulmonar, a DPOC e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e que a DPOC e outras doenças pulmonares crónicas são muito prevalentes nos doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E, portanto, podemos daqui concluir que, embora a insuficiência cardíaca seja um síndrome clínico, um conjunto de sinais e sintomas, é um síndrome clínico pouco sensível e pouco específico para esta patologia, e há muitos doentes com síndrome clínico de insuficiência cardíaca que não terão insuficiência cardíaca, terão outras patologias que têm que ser pesquisadas e excluídas antes de aceitarmos o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é basicamente o diagnóstico de exclusão. O segundo ponto necessário para o diagnóstico dos documentos que eu apresentei era ter uma fração de ejeção acima de um determinado valor. E para isso eu tenho que abordar convosco o que é uma fração de ejeção normal, o que é uma fração de ejeção reduzida e uma fração de ejeção preservada, que eu ponho entre aspas porque são definições arbitrárias, enquanto a fração de ejeção normal tem que ver com a análise das populações normais e análise da curva de Gauss da fração de ejeção, e porque mudaram e mudam as denominações das várias classes de fração de ejeção e os limiares que as classificam. Em relação a que é uma fração de ejeção normal, este documento de 2005 é muito importante porque foi quando as sociedades americanas e europeias de ecocardiografia se juntaram e fizeram um documento de consenso sobre como quantificar câmaras cardíacas por ecocardiografia. E nesse documento apresentaram os valores recomendados da fração de ejeção, que a negrito e em itálico são os valores recomendados e melhores validados, que são iguais para os homens e para as mulheres, e em que o valor de uma fração de ejeção normal é aquela que é igual ou superior a 55%. Uma fração de ejeção ligeiramente reduzida entre 45% e 55%, moderadamente reduzida é de 30% a 45% e gravemente reduzida é abaixo de 30%. Portanto, lembrem-se destes valores que são importantes mais à frente. Normal acima de 55%, ligeiramente reduzida 45% a 55%, moderadamente 30% a 45% e gravemente deprimida abaixo de 30%. E então, os documentos de 98, 2007 e 2019 dizem para os doentes terem uma fração de ejeção normal ou ligeiramente reduzida. O de 98 pôs o limiar nos 45%, mas os outros dois, e a partir daí tem sido assim, o limiar tem estado nos 50%. E considera-se, para os doentes poderem ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a sua fração de ejeção deve ser
a superior a 50%. Nas recomendações de 2012, começam a explicar o porquê destas classes, o porquê desta classificação. E dizem que a maioria dos estudos com insuficiência cardíaca e uma fração de ejeção reduzida englobaram doentes com uma fração de ejeção inferior a 35%. E é nesta população, na dos doentes com fração de ejeção inferior a 35%, que se demonstrou a eficácia das terapêuticas. O documento de 2016 especifica que vão considerar a fração de ejeção normal ou preservada aquela que é superior ou igual a 50% e vão decidir que a fração de ejeção reduzida é aquela que é inferior a 40%, ficando com uma área de cinzento entre os 40% e os 50%, a que chamam uma área de mid-range. E isto é o que começa a acontecer, que é porque se definiu que a fração de ejeção reduzida é abaixo de 40% e a preservada acima de 50%. E eles explicam que acham que estas várias classes de doentes têm etiologias, fatores demográficos, comorbilidades e resposta à terapêutica que são diferentes e dizem especificamente que os estudos selecionaram, os estudos de insuficiência cardíaca que avaliaram a fração de ejeção só demonstraram benefício das terapêuticas nos doentes com fração de ejeção reduzida, ou seja, fração de ejeção abaixo de 40%. E é por isso que eles consideram só abaixo de 40% esta denominação de fração de ejeção reduzida. O documento de 2021 acentua esta razão, diz que a racionalidade desta divisão dos doentes de acordo com a sua fração de ejeção tem que ver com os tratamentos, com os ensaios clínicos que demonstraram os resultados melhorados com a terapêutica nos doentes com fração de ejeção menor ou igual a 40%. E dizem, em 2021, estes autores que nós decidimos usar a seguinte classificação. Portanto, reparem que numas recomendações oficiais europeias não há um motivo propriamente científico para se classificar os doentes desta forma, é uma decisão do comitê que decide classificar a fração de ejeção reduzida abaixo de 40%, a fração de ejeção preservada, acima de 50% e a fração de ejeção entre 40% a 50% deixou de se chamar mid-range e chama-se agora moderadamente reduzida. E, portanto, o que é uma fração de ejeção normal, respondendo às minhas perguntas, é uma que é igual ou superior a 55%. O que é uma fração de ejeção reduzida? É aquela que é inferior a 40%. E uma fração de ejeção preservada é aquela que é superior a 50%, o que não tem nada a ver com a classificação oficial das Sociedades Americanas e Europeias de Ecocardiografia de 2005, que classifica as frações de ejeção abaixo de 55% como sendo depressão ligeira, moderada ou grave, com aqueles valores que eu vos disse. E depois isto deixa-nos uma classe então entre 40% e 50%, cujo nome vai mudando conforme as recomendações, que às vezes são englobados com a fração de ejeção preservada, mas que a maior parte dos estudos e trabalhos, e a minha opinião também, é que eles são doentes com fração de ejeção deprimida, ligeiramente a moderadamente deprimida, e que deviam ser agrupados com os de fração de ejeção reduzida. E porquê que não são? E porquê que estes limiares são assim e as denominações são assim? O motivo é um motivo fraco e que tem que ver com a indústria farmacêutica, porque só assim a indústria farmacêutica consegue ter resultados de benefício das suas terapêuticas francamente elevados. Se eles fossem utilizar os doentes com a fração de ejeção abaixo de 55%, os resultados seriam menos espetaculares, englobando só os doentes com fração de ejeção abaixo de 40%, e chamam de fração de ejeção reduzida, dizem que os outros não têm fração de ejeção reduzida, e dizem então a minha terapêutica nos doentes com fração de ejeção reduzida tem os resultados espetaculares, mas esquecem-se que só vão englobar doentes com uma depressão moderada a grave da fração de ejeção e esquecendo dos outros acima dos 40%. Agora, então, já falei do primeiro item, dos sinais e sintomas, e do segundo item, que é da fração de ejeção. Vamos ver, então, e a comprovação da disfunção diastólica. A disfunção diastólica é interessante este artigo de 2004, que na altura diziam estes senhores, os critérios definitivos para a insuficiência cardíaca diastólica são ter uma fração de ejeção normal, aqui diziam acima de 50%, nos 3 dias a seguir um episódio de descompensação aguda de insuficiência cardíaca e ter uma evidência objetiva de disfunção diastólica, ou seja, alterações como medidas no cateterismo cardíaco. Ou seja, a disfunção diastólica começou por ser aquela que obrigava a uma comprovação objetiva através de dados do cateterismo cardíaco. Claro que isso não é prático de se aplicar no dia-a-dia em todos os doentes e, portanto, as recomendações que eu vos apresento começaram a ter também critérios por exames não invasivos, nomeadamente da ecocardiografia. Reparem, nos critérios do artigo de 1998, que tem uma data de parâmetros ecocardiográficos que muito raramente ou nunca aparecem nos relatórios de ecocardiografia que nós costumamos ver, o DPDT, o IVRT, o tempo de desaceleração e outros critérios, e, portanto, é invulgar os resultados dos ecocardiogramas terem estes critérios. O artigo de 2007, do lado esquerdo, ainda tem os parâmetros invasivos,
Do lado direito tem os valores dos biomarcadores e a meio tem o resultado da avaliação do E' por Doppler tecidular. Este E' é um parâmetro bastante importante, que vai ser falado várias vezes nesta apresentação. Eles consideram que um E' já em 2007 superior a 15 confirmava o diagnóstico de disfunção diastólica e um E' entre 8 e 15 era uma área de cinzento que necessitava de ser ou ter o apoio de biomarcadores ou ter apoio de outros parâmetros ecocardiográficos, como o valor do EA, o tempo de desaceleração e parâmetros de dilatação da aurícula esquerda e de hipertrofia do ventrículo esquerdo, que permitissem então fazer o diagnóstico de disfunção diastólica. O artigo 2019 tem então o tal SCORE, que na segunda fase, em que tem vários critérios que resultam de objetivação da disfunção diastólica por ecocardiografia. Tem que ver novamente com o E' ser superior a 15, se for entre 8 e 15 é um critério menor, se for superior a 15 é o critério major, valor da velocidade máxima do jato regurgitante tricúspide e valores relacionados com parâmetros de dilatação da aurícula esquerda e de parâmetros de hipertrofia do ventrículo esquerdo, conforme o seu valor, podem ser critérios major ou critérios menor. Mas dizem as recomendações de 2012 que não há um único critério ecocardiográfico que sirva por si só para comprovar a existência de disfunção diastólica. É sempre importante ter um conjunto de vários critérios, o que está de acordo com aquele score do artigo 2019. Nomeadamente critérios de hipertrofia do ventrículo esquerdo, dilatação da aurícula esquerda, o tal E' ser superior a 15, que ajuda a isso. As recomendações de 2016 dizem a mesma coisa, que é preciso ter uma demonstração objetiva de alterações estruturais ou funcionais do coração. As alterações estruturais são parâmetros de aumento da aurícula esquerda e de hipertrofia do ventrículo esquerdo, e as alterações funcionais são o tal E', aqui punham o limiar em 13, o E' superior a 13, e também o jato de regurgitação tricúspide, a sua velocidade máxima. O artigo 2021 tem vários parâmetros também, e tem uma coisa interessante do lado direito, que são as sensibilidades e especificidades. Reparem que o E' superior a 9 tem uma sensibilidade de 78%, mas tem uma especificidade só de 59%, ou seja, 41% dos doentes que têm um E' superior a 9 não terão insuficiência diastólica, enquanto se pudermos o limiar nos 13, vamos ter uma especificidade maior, de 86%, mesmo assim 14% não tem esta patologia, mas temos uma sensibilidade apenas de 46% e também tem valores de sensibilidade e especificidade para a velocidade máxima do jato de regurgitação tricúspide ser superior a 2,8. Ou seja, como vemos, é importante a comprovação da disfunção diastólica. Inicialmente tinha que ser por métodos invasivos, atualmente pode ser por métodos não invasivos, nomeadamente por ecocardiografia, mas é preciso ter vários valores, não basta um valor, haver vários parâmetros ecocardiográficos que nos deem e nos vão dando cada vez mais a probabilidade do doente efetivamente ter uma disfunção diastólica. E agora deixem-vos falar um bocadinho da importância do nome. Porque qual foi a importância de se mudar o nome, que eu vos mostrei que mudou ao longo do tempo, deste tema de insuficiência cardíaca diastólica para insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada? Qual foi a causa da mudança deste nome e quais foram as consequências da mudança deste nome? A causa está bem explícita no artigo de 2007, que diz o seguinte: a insuficiência cardíaca diastólica é também referida como insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal para indicar que esta insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal é precursora da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Dizem estes senhores que a disfunção diastólica existe não só na insuficiência cardíaca diastólica, mas também em alguns doentes da insuficiência cardíaca com insuficiência cardíaca sistólica, em que tem disfunção sistólica e diastólica, e, portanto, é desafiante a distinção entre insuficiência cardíaca diastólica e insuficiência cardíaca sistólica. E eles consideram que a insuficiência cardíaca é uma única doença, não são duas doenças separadas, não há insuficiência cardíaca diastólica e sistólica, é tudo uma só doença, em que a diastólica é uma fase precursora da insuficiência cardíaca sistólica. E é este motivo que eles dizem, eles postulam que há uma evolução de uma para a outra, e é por esta dificuldade de distinção e de ser tudo a mesma doença que eles dizem que os doentes que têm insuficiência cardíaca e não têm depressão da fração de ejeção devem ser referidos não como insuficiência cardíaca diastólica, mas sim como insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. E é esta a razão para terem mudado neste artigo a denominação. E aqui apresentam um quadro que tem as duas hipóteses sobre a insuficiência cardíaca, se a insuficiência cardíaca é um único síndrome ou se são duas doenças à parte, insuficiência cardíaca sistólica e diastólica, ou são duas doenças à parte, e há argumentos a favor de cada uma destas hipóteses. E eles dizem que vão passar a usar insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, embora isto não queira dizer que esta substituição dos termos prévios queira dizer que este assunto está resolvido de ser um só síndrome ou de serem dois síndromes. E, efetivamente, em 2014, neste artigo,
do insuficiência cardíaca ou fração de ejeção preservada um dilema clínico, eles continuam a perguntar: será que a insuficiência cardíaca ou fração de ejeção preservada é só um estado transitório no espectro contínuo da insuficiência cardíaca de doentes que vão evoluir mais tarde para a insuficiência cardíaca ou fração de ejeção reduzida, ou será que é uma doença à parte, distinta, diferente da insuficiência cardíaca ou fração de ejeção reduzida? E tem aqui uma balança com os argumentos a favor das duas hipóteses, e estes autores neste artigo acham que há duas doenças. A insuficiência cardíaca diastólica ou de fração de ejeção preservada é uma coisa, e a insuficiência cardíaca sistólica ou de fração de ejeção reduzida é outra doença, e uma não evolui para a outra. E, efetivamente, nem faz sentido que uma evoluísse para a outra, tendo em conta que a insuficiência cardíaca, os doentes com insuficiência cardíaca ou fração de ejeção preservada tendem a ser bastante mais velhos que os doentes da insuficiência cardíaca ou fração de ejeção reduzida e, portanto, a não ser que fosse possível a viagem no espaço-tempo, não faz sentido que os mais velhos possam ser precursores daqueles que são mais novos. Isto foram as causas para serem mudadas estas denominações, que eu já vos mostrei quais foram as causas e como essas causas são altamente questionáveis, mas quais foram as consequências. E as consequências são simples. Quando se mudou o termo de insuficiência cardíaca e diastólica para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o que aconteceu é que a maior parte das recomendações que passaram, apesar das recomendações que eu vos mostrei, diz isto, a maior parte das recomendações concordam que os requerimentos mínimos para fazermos o diagnóstico de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada é termos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e uma fração de ejeção relativamente preservada, ou seja, acima de 40%. Reparem como isto é contra tudo aquilo que eu vos mostrei nas recomendações prévias. A fração de ejeção preservada é acima de 50% e é preciso ter objetivação da disfunção diastólica, mas na prática o que acontece é exatamente o que estes senhores aqui dizem. Ou seja, quando nós mudarmos o termo de insuficiência cardíaca diastólica para insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, esta mudança de nome levou a uma mudança de foco. E, portanto, quando se chamava insuficiência cardíaca diastólica, nós tínhamos como objetivo encontrar evidências de disfunção diastólica e quando passamos a falar de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, apesar das recomendações, o nosso foco é encontrar uma fração de ejeção acima de um determinado valor e já ficamos sossegados. Embora Shakespeare, na peça Romeu e Julieta, tenha dito "What's in a name?", argumentando que uma rosa, por se chamar rosa, tem um determinado aspecto e cheiro, mas se tivesse outro nome, teria o mesmo aspecto e o mesmo cheiro e que o nome não é importante, isso não é verdade. E o nome das coisas, em algumas situações, faz-nos mudar, a mudança do nome faz mudar a nossa mudança de conceito e o nosso pensamento sobre as coisas. E então em que é que ficamos? E o que ficamos depois disto tudo é que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em 2014 ainda era um dilema em que estes autores perguntam: será que sequer existe o síndrome de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e será que existe como entidade à parte ou é apenas uma coleção de comorbilidades e não uma doença por si? E estes senhores em 2019 dizem a mesma coisa, que a alta prevalência de comorbilidades de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada contribuiu para a noção que esta patologia poderá não existir como entidade independente, mas ser simplesmente uma coleção de comorbilidades. E o que ajuda a esta ideia também é não haver terapêutica específica para esta patologia. Não há nenhuma terapêutica que aumente os resultados nos doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E a terapêutica para estes doentes não é nenhuma terapêutica específica. Está aqui a terapêutica para os doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é a terapêutica das suas comorbilidades. Quem tem hipertensão trata a hipertensão, quem é obeso deve perder peso, quem tem doença pulmonar tem que a tratar, fibrilação auricular, doença coronária, risco cardiovascular, tem que tratar cada uma e otimizar cada uma destas comorbilidades, não havendo propriamente nenhuma terapêutica para estes doentes, para a insuficiência cardíaca, entre aspas, que estes doentes supostamente terão. E é por isso que vocês compreendem então o entusiasmo daquele estudo que eu comecei por apresentar. Este estudo, de 14 de outubro de 2021, o que apresentou os dados da empagliflozina na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, pareceu mostrar um benefício pela primeira vez de uma terapêutica nestes doentes. Foi a primeira vez que isto foi demonstrado de forma estatisticamente significativa, o que leva a que tenha havido títulos de artigos de opinião sobre este trabalho muito entusiastas. O Eugene Braunwald escreve que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada deixou de ser o enteado, passou a ser um filho por direito, e o New England também escreve, no mesmo número em que sai o artigo, que ganhámos contra um inimigo formidável. Mas vamos ver então o diabo nos detalhes deste artigo. E quais foram os critérios de inclusão da população? Vocês lembram-se de tudo o que eu falei sobre as deficiências dos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, sobre o problema da fração de ejeção e sobre o problema de identificar disfunção diastólica e excluir outras patologias nestes doentes. Pois os critérios de inclusão neste estudo foram os doentes terem o diagnóstico colocado pelo seu médico de insuficiência cardíaca crónica e, do ponto de vista ecocardiográfico, bastava ter ou uma dilatação da aurícula esquerda ou uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, não era preciso
ter as duas, bastava ter uma destas alterações ecocardiográficas, ou então podia nem ter isto e bastava que tivesse um internamento documentado com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, com hospitalização nos últimos 12 meses. E nós sabemos que há doentes que são hospitalizados com o diagnóstico suposto de insuficiência cardíaca e que às vezes comprova que não são. E, portanto, eu acho que os critérios de inclusão têm aqui grande margem para terem incluído doentes que, efetivamente, poderão não cumprir as normas de diagnóstico que eu vos apresentei para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E como se lembram, todos os doentes tinham que ter uma fração de ejeção superior a 40%. Mas eles tentaram ter um terço em cada uma de uma classe. Ou seja, um terço tinham 40% a 50%, um terço tinham 50% a 60% e um terço tinham fração de ejeção acima de 60%. E vamos ver como é que se comportaram cada um destes subgrupos de doentes em relação ao resultado combinado de hospitalização por insuficiência cardíaca com morte cardiovascular, empagliflozina versus placebo, cada uma destes subgrupos. E aqui está. Reparem que o subgrupo amarelo, que tem uma fração de ejeção inferior a 50%, ou seja, entre 40% e 50%, a empagliflozina é melhor que o placebo e o intervalo de confiança não toca a unidade, ou seja, é estatisticamente significativo. O grupo seguinte, a verde, que tem uma fração de ejeção entre 50% a 60%, a empagliflozina ainda é tendencialmente melhor que o placebo, mas o intervalo de confiança já toca a unidade, a significância estatística está no limiar. E o grupo acima de 60%, a empagliflozina é melhor tendencialmente que o placebo, mas o intervalo de confiança ultrapassa largamente a unidade, ou seja, é um resultado que não é estatisticamente significativo. Portanto, olhem bem para aqui, a empagliflozina é melhor que o placebo, estatisticamente, claramente significativo, nos doentes que têm uma fração de ejeção entre 40% e 50%. Nos acima de 60% não tem significância estatística e nos 50% a 60% roça a significância estatística. E, portanto, depois de ter falado disto tudo, do artigo, da história, dos diagnósticos, da importância do nome e, novamente, do artigo, quais é que são as conclusões de toda esta minha apresentação? As conclusões dos autores são simples. Eles dizem, e é aquilo que vai ficar na história, é aquilo que nos vão falar, é aquilo que nos vão falar quando falarem deste tema, é nos doentes com insuficiência cardíaca e uma fração de ejeção preservada, a inibição SGLT2 com empagliflozina reduziu um evento combinado de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca em 21% e reduziu especificamente a hospitalização por insuficiência cardíaca em 29%. Isto é as conclusões deles. E qual é que é a minha análise e a minha conclusão? Para isso, deixa-me ainda falar de dois tipos de doentes. Imagine uma mulher de 75 anos que entra nos direto na sala de reanimação da vossa urgência em edema agudo de pulmão, está marcadamente hipertensa e tem uma fibrilação auricular com uma resposta ventricular rápida, faz um raio-x tórax nos diretos e tem evidente estado bilateral e faz um ecossumário que encontra hipertrofia do ventrículo esquerdo, um aumento da aurícula esquerda e uma fração de ejeção de 55%. Esta doente é rapidamente convertida a ritmo sinusal, fica com uma frequência cardíaca à volta de 70 e com múltipla terapêutica farmacológica consegue-se controlar a hipertensão arterial. E quando isso é feito, todo o quadro clínico reverte e desaparece e repete-se o raio-x tórax e já não tem estase que tinha previamente poucos momentos antes. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esta doente tem uma insuficiência cardíaca diastólica. Mas agora vejam outra doente, também uma mulher de 75 anos, marcadamente obesa, tem insuficiência respiratória global crónica sob oxigênio de longa duração e no domicílio e faz BiPAP noturno. Penso que todos nós já tivemos doentes assim. A doente tem dispneia, sempre, e muito maior com qualquer esforço, dorme sentada, é incapaz de baixar a cabeceira da cama e tem edema sempre dos membros inferiores. Tem um raio-x tórax com uma marcada cardiomegália. O ecocardiograma tem uma hipertensão pulmonar ligeira, não tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas tem um aumento da aurícula esquerda e tem uma fração de ejeção de 45%. E eu pergunto, que diagnóstico tem esta doente? Reparem que esta doente, de acordo com os estudos que têm sido publicados, poderia ser incluído em estudos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas vocês compreendem, por tudo o que eu vos expliquei, das recomendações que há, que ela não tem critérios para ser incluída neste grupo, até porque não tem uma fração de ejeção superior a 50%, mas muita gente, na prática, iria incluí-la como insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E, portanto, a minha conclusão é a seguinte. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é uma salganhada de doentes. E a empagliflozina reduz o risco de hospitalização em 1,5% ao ano nos doentes, embora à custa dos que têm fração de ejeção inferior a 50%. Os que têm 40% a 50%, eu enganei-me aqui no slide. Atenção, que eu digo 1,5% ao ano, porque vocês não devem deixar que vos enganem e que vos digam que é 29% e 21% e falem-vos de risco relativo. Devia ser proibido falar de risco relativo e tem que sempre falar da redução de risco absoluto. Quando vos dizem que este evento é reduzido 21%, vocês não fazem ideia de quantos doentes estão a salvar. Se eu vos digo 1,5% ao ano, vocês sabem que se eu tratar 200 doentes destes com empagliflozina,
Ao fim de um ano, eu terei evitado 3 hospitalizações. Trato 200 doentes e evito 3 hospitalizações. E quando vos dizem 29%, não vos dão essa ideia. Não deixem que vos digam redução de risco relativo. Exijam sempre a redução de risco absoluto e em que intervalo de tempo. Não se esqueçam que fração de ejeção 40% a 50% é diferente de 50% a 60% e é diferente de superior a 60%, e que não basta ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e uma fração de ejeção superior a um determinado valor para se chamar insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E veja o algoritmo, por exemplo, de 2019, que obriga a uma data de parâmetros ecocardiográficos que deem a evidência que a pessoa tem disfunção diastólica. As mudanças de denominação mudaram efetivamente os conceitos. E quando mudámos de insuficiência cardíaca diastólica para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mudámos o foco do nosso pensamento quando pensamos nestes doentes. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que eu acho que se devia chamar insuficiência cardíaca diastólica, existe, aceito que existe, mas temos que exigir evidência quando nos querem vender este diagnóstico. Senão vamos acabar, como diziam estes autores, que na prática o diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica é baseado em sinais e sintomas típicos de insuficiência cardíaca, nós já vimos o que é que isto vale ou não vale, num doente que tem uma fração de ejeção normal e sem patologias valvulares, e isto vai bastar para darmos este rótulo a estes doentes, erradamente. Não se esqueçam da frase do senhor de 1970, que é loucura diagnosticar insuficiência cardíaca quando não há nenhuma doença cardíaca, e que ainda se continua a perguntar: será que o síndrome de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada sequer existe ou é apenas um mito urbano? Muito obrigado.